pessoal, como vocês estão? Hoje, finalmente, eu vou falar sobre a escola de magia e bruxaria lá dos Estados Unidos, a Ilvermorny. Pra quem não sabe, eu já falei há um tempo atrás sobre as outras escolas que foram divulgadas, a Wagadow, Mahou do Coro e a Castelo Bruxo aqui do Brasil. Mas, finalmente, depois de todo o suspense criado pela J.K. Rowling e todos os envolvidos, finalmente foi liberado no Pottermore um textão sobre os fundadores e a escola, o que se passa por lá. E também foi postado um videozinho, tipo um trailer, contando um pouquinho sobre a escola. E aqui eu vou falar sobre as características da escola. Não irei falar nesse vídeo sobre os fundadores, porque senão ia ficar aqui falando por umas 3 horas. E isso é muito tempo. Então eu resolvi dividir. Esta eu vou falar somente sobre a escola e o próximo vídeo eu falarei sobre os fundadores. E aí vocês decidem, colocando aqui nos comentários ou lá no meu Twitter, @SupporterNatural, se vocês querem um resumão ou querem vários vídeos falando um pouquinho sobre cada coisa, cada etapa que aconteceu, ok? Então vão lá no meu Twitter, @SupporterNatural, ou coloquem aqui nos comentários qual você prefere. E se você ainda não viu os vídeos das outras escolas, é só clicar aqui no izinho para ir para o box de informações, onde estarão os vídeos para que você possa ver, ok? Só lembrando que toda essa história foi escrita pela própria J.K. Rowling. Então, eu vou começar com a fundação da escola e como ela era anteriormente, nos primeiros anos de existência dela. Começando pela sua fundação, ela foi fundada no século XVII por 4 pessoas. Uma não é mágico, não é bruxo, e que é o James, que é o marido da Isolde, que é a principal responsável por tudo. E tem também o Webster e o Chadwick. Acho que é assim. É, Chadwick. Tem uns nomes bem difíceis, então se eu olhar pro lado, pode saber que eu estou colando sim, porque tem um nome de uma criatura mágica que vai vir logo à frente, que é bem complicado, e eu com certeza não irei lembrar, porque eu tenho uma memória horrivelmente acabada e não funciona, simplesmente. A escola, ela fica no pico mais alto do monte Greylock, e lá ela é escondida, digamos assim. São muito poderosos e eles têm o poder de, às vezes, se transformarem em um denso nevoeiro. E como Ilvermorny é uma inspiração, foi inspirada em Hogwarts, tem algumas coisas bem semelhantes, como as casas. Ilvermorny também tem 4 casas, que condizem com os seus fundadores, mas o nome das casas são animais, criaturas mágicas que os fundadores gostavam, os seus animais preferidos. Eles escolheram e colocaram o nome da sua casa com o nome do seu animal preferido. O pássaro trovão, que é capaz de criar algumas tempestades enquanto voa, foi escolhido pelo Chadwick, que é muito inteligente, mas tem um temperamento muito difícil, ele é muito temperamental. Pumaruna, que é uma pantera, foi escolhido pelo Webster. O Webster, ele é leal e muito argumentativo. E a Pumaruna, ela é veloz, muito forte e ela também é muito felina. Obviamente, né? Como ela é uma pantera, ela tem que ser felina mesmo. Só que ela é praticamente impossível de se matar. A Isolde escolheu a serpente chifruda. E não, como o nome diz, chifruda, a serpente não tem um chifre na cabeça. Pelo contrário, na testa ela tem mesmo um cristal incrustado. E ela escolheu essa criatura mágica porque ela sempre ia visitar essa criatura e ela sentia um estranho sentimento de afinidade com esse animal. E como no próximo vídeo vocês vão ver, e no texto também vocês podem ler,
é que a família dela tem um parentesco com o Salazar Sonserina ou Salazar Slytherin. Então ela é ofidiglota também, só que eles não sabem isso o que se trata, eles não sabem o que é um ofidiglota e não sabem os perigos que isso pode trazer. Já o James, que como eu falei, ele não é um bruxo, ele é um não mágico, ele não tinha esse contato, essa experiência com as criaturas mágicas, então foi bem difícil para ele escolher a criatura preferida dele. Mas ele por fim escolheu o Puckwitch, é esse o nome, é bem estranho. E esse animal é como se fosse um duende, vocês vão saber mais depois, mas ele é como se fosse um duende. Ele é até parente distante dos duendes lá na Inglaterra, só que eles usam flechas. E eles são bem teimosos também e não gostam de humanos, sejam eles bruxos ou não. Então o James escolheu essa criatura porque algumas histórias que sua esposa contava para ele o faziam rir. E esses animais, essas criaturas também têm os nomes em inglês, né, obviamente, só que eu não lembro agora. Eu sei que acho que o pássaro trovão se chama Thunderbird e a Pumaruna, que é a pantera, se chama Wampus. Mas como os outros dois eu não lembro. Eu acho que é Serpent Horned, a serpente chifruda. E o Puckweed eu acho que é Puckweed mesmo. Mas eu vou deixar aqui embaixo, bem certinho, caso eu esteja errada. Mas se não, se eu ver que está certo, eu não vou colocar. Por volta de 1634 que a coisa começa a fluir, que a escola começa a ficar maior em termos de popularidade e de alunos. E ela foi crescendo uma quantia que não se imaginava, até que se tornou possível de realizar o sonho e o desejo do Webster, que era uma competição entre as casas. Mas como não haviam dormitórios naquela época, e não sei se agora tem ou se foi mudado essa coisa, mas é que naquela época eles fizeram como se fosse uma escola domiciliar, era uma casinha, então, digamos assim. E não havia dormitórios, porque não tinha espaço suficiente para isso. Então os únicos que ficavam lá à noite eram seus fundadores e as bebês gêmeas lá do James e da Isolde, que eram casados, como eu já disse. Bom, agora eu vou falar sobre a Ilvermorny nos tempos de hoje. A Ilvermorny tem a reputação de ser uma das mais democráticas escolas de magia e bruxaria entre as maiores, entre as mais grandes, pelo fato mesmo de ter um não mágico, um trouxa, como vocês queiram chamar, por fundador. As portas principais da escola são ladeadas por estátuas grandes de Isolde e James. Eu não sei por que não tem dos outros fundadores, mas deveria ter. Apesar que se tivesse, iria ser muito óbvio, digamos assim, muito previsível, né? Essas portas, elas se abrem para um salão circular, onde tem uma cúpula de vidro. E isso me lembrou o Gringotts, aquela cena onde eles voam com o dragão e o dragão quebra a cúpula de vidro lá de Gringotts. No andar superior, no andar de cima, tem uma sala com um balcão circular. E ali também tem grandes e enormes esculturas de cada uma das criaturas mágicas das casas, ou seja, 4. O pássaro trovão, a Pumaruna, o Puckwood, eu tava falando Puckweed, né? Então eu falei errado, é Puckwood. E qual a outra mesmo? Ah, a serpente chifruda. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa escola é o jeito da seleção das casas para os alunos. É bem interessante, bem diferente.
A entrada é bem semelhante de Hogwarts, porque eles entram enfileirados e param de frente para as paredes, enquanto os demais observam por trás desse balcão que eu falei que é circular. Só que aí vem a coisa interessante. Tem um símbolo no chão, que eu não entendi muito bem o que é, mas pelo jeito é um nó de alguma coisa. E eles são chamados um a ficarem em cima desse símbolo. Até que uma dessas esculturas da casa, do animal da casa, se manifeste declarando o seu desejo pelo aluno na sua casa. E quando acontece de mais de uma se movimentar, o aluno tem a opção de escolher em qual casa quer ficar. Então eu achei isso muito legal. E cada uma tem um jeito diferente de se mexer. Cada escultura se mexe de um jeito diferente. A serpente chifruda, quando ela quer um aluno na sua casa, aquele cristal incrustado na sua testa acende. O pássaro trovão bate as asas, a pumaruna ruge e o Puckwood, ele aponta sua flecha para o ar. E uma vez em cada 10 anos, uma vez em cada década, pode acontecer das 4 casas quererem, isso existe? Não sei. Enfim, quiserem o aluno para sua casa. E é o que aconteceu com a Serafina, que irá aparecer no filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque ela é a atual presidente do MACUSA, que é o Ministério da Magia lá dos Estados Unidos. E ela escolheu a casa da serpente chifruda. Costuma-se dizer que as casas juntas formam o todo de um bruxo, sendo que a serpente chifruda representa a mente, a pumaruna o corpo, o pássaro trovão a alma e o Puckwood o coração. Dizem que a serpente chifruda representa os inteligentes, que a pumaruna representa os guerreiros, Puckwood os curandeiros e o pássaro trovão os aventureiros. Outra coisa muito legal que eu também achei é que os alunos, depois de selecionados, eles vão para um outro grande salão, onde serão escolhidos pelas suas varinhas. Porque, como a gente já aprendeu, não é o bruxo que escolhe a varinha, é a varinha que escolhe o seu bruxo. Então eles vão lá para serem escolhidos pelas suas varinhas, porque naquela época tinha uma lei em que uma criança não poderia ter uma varinha em mãos antes de ir para a escola. E depois essa lei foi retirada, mas eu acho que ainda continua essa maneira onde eles só podem ter a varinha na escola, tanto que nas férias eles têm que deixar a varinha na escola e só podem ter essa varinha, levar para casa após completarem 17 anos. E as vestes da Ilvermorny são nas cores azul e cranberry. Eu não sei que cor é cranberry, mas eu penso que é a cor de alguma fruta. Algum azul, um vermelho diferente. Não sei, não faço a mínima ideia mesmo. E para quem quer saber a sua casa lá da Ilvermorny, já está disponível no Pottermore a seleção para a sua casa, aquele teste onde tem também a de Hogwarts. Mas a J.K. Rowling já falou que se você for selecionado para uma casa da Ilvermorny, nada vai modificar na sua casa de Hogwarts. Então você pode ser selecionado nas duas escolas, saber a sua casa em ambas. Eu, na de Hogwarts, eu fui selecionada para Lufa-Lufa e agora na Ilvermorny eu fui selecionada para a casa de Wampus, ou a Pumaruna. Então, se vocês ainda não foram selecionados, ou se já, comentem aqui embaixo também qual a casa de vocês em ambas as escolas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like para ajudar na divulgação, compartilha também com seus amigos e deixa aí nos comentários se você quer que o próximo vídeo sobre os fundadores seja um resumão ou seja dividido em partes, abrangendo todo o conteúdo. Então, deixa nos comentários também qual sua casa na Ilvermorny
ou na casa sua, a sua casa de Hogwarts. E o que você achou do vídeo, algumas dicas, algumas críticas que eu possa melhorar. E eu agradeço muito mesmo e eu peço desculpas pela demora do vídeo. E é porque aconteceu algumas coisas e como eu trabalho e agora meu horário de trabalho vai mudar, vai ficar ainda mais difícil, mas eu vou conseguir gravar sempre pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo e se inscrevam no canal para não perder o próximo vídeo. E todas as minhas redes sociais estão na descrição e os vídeos também estão na box de informações, os das casas anteriores e o vídeo também do Pottermore. E o texto está na descrição também. Então acompanha lá.